Bora lá então, gente. Eu até fiz aqui minhas anotações para que eu não esqueça de falar nada para vocês. Mas como a gente falou ali na semana passada, a gente começou a entrar muito em alguns tópicos dos principais pilares ali que a gente precisa ter atenção e etc. E um dos pilares era a questão, era não, né? É muito forte. A questão do autoconhecimento. Só que quem me conhece, quem já me segue há um tempo, quem é meu cliente, sabe que eu não gosto de falar de autoconhecimento de uma forma muito superficial. Eu gosto de aprofundar. E às vezes isso é um erro e às vezes isso é um acerto. Por quê? Porque às vezes eu acho que o que eu tô falando é muito básico. Só que aí eu começo a falar com as pessoas falam assim, eu não sabia disso, eu não tinha conhecimento disso, eu nunca tinha feito, nunca tinha visto dessa forma. E aí eu falo, bom, então não é tão básico assim. Mas o que eu gosto de trazer quando a gente fala de autoconhecimento? Eu gosto de trazer para a prática. Porque a inteligência artificial, a internet, faz ali seu teste, você se conhece, você já tem uma ideia do, né, ali do que você é bom, do que você não é. Às vezes você não se conhece muito, mas de uma forma, vamos dizer assim, superficial, de uma forma básica, é relativamente fácil você se conhecer, né? Hoje em dia até o chat GPT, se você pede para ele te falar ali sobre você, ele traz um monte de coisa, certo? Então eu gosto de pensar na parte do autoconhecimento focando em como aplicar ele na prática. Mas mais do que isso, é ajudar vocês a perceberem como que aparece no dia a dia a questão do seu perfil comportamental. Trazer consciência para vocês como que aparece no dia a dia os seus traços comportamentais e como isso pode estar te travando ou pode estar te evoluindo ou deveria estar te ajudando mais, mas você não está usando a seu favor, certo? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Boa noite, Gi. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal que está entrando. Quem que é F Cascalinha? É Fernanda? Eu não sei de cabeça ainda os. Boa noite a todos. Bora lá então. Bom, a gente precisa entender que, primeiro, cada pessoa tem um traço ali comportamental, tem uma forma de agir que ela prefere, dependendo das situações que ela tá passando. E devido a este traço comportamental, oi Fê, devido a este traço comportamental, a gente pode ter alguns pensamentos que nos atrapalham, alguns medos que nos atrapalham e a gente não tem consciência disso. Então, um nível superficial é você dizer assim, por exemplo, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou super tagarela, eu saio, eu falo com todo mundo e etc. Mas o que isso quer dizer por trás deste comportamento? O que eu tô buscando sanar? O que pode ser uma crença que pode estar me travando, que tá por trás desse comportamento? Então, eu fiz algumas anotações aqui para eu não me perder, porque vocês sabem, nós vamos de A a Z. Então, de vez em quando eu vou dando uma olhadinha aqui no meu caderno pra gente poder seguir uma ordem lógica. Vamos lá. Quem aqui já ouviu falar e já conhece de uma ferramenta chamada DISC? É uma ferramenta bem, é mais comunzinha, vamos dizer assim, de teste comportamental. Quem é meu cliente já conhece o DISC e conhece a ferramenta de valores motivacionais, que é o que eu vou falar um pouquinho na semana que vem. Mas quem não é, às vezes fez alguns gratuitos ou já fez ali em alguns processos na empresa, enfim, já conheceu de alguma forma. O que o DISC representa quando a gente fala de autoconhecimento? Ele é sobre como a gente tende a se comportar em determinadas situações. Então, as letrinhas D, I, S, C, elas têm o significado de cada um dos elementos deste teste, né? O DISC, o D, é de dominância, o I é de influência, o S é de estabilidade e o C é de cautela. Então, quando uma pessoa é, por exemplo, um dominante alto, ele tem uma tendência a se impor, a resolver problemas, a tomar decisões de uma forma muito
ágil, de uma forma muito rápida. O dominante é sobre como você toma decisão, como você resolve problemas. E o dominante alto, ele é aquela pessoa que, não tem tempo ruim. Então ele se impõe, ele coloca a opinião dele, ele resolve o problema, ele toma a decisão, ele vai para cima. E o dominante mais baixo, ele é aquela pessoa que questiona mais, é mais conservadora, é mais paciente na hora de tomar decisões. Todos nós tomamos decisões. Todos nós temos algum nível de dominância. Mas o seu nível de dominância pode ser 10, ou o seu nível de dominância pode ser 99. E aí tem o teste ali que mede e tudo mais. Dentro de 10 a 99, muda muito o perfil da pessoa na hora que ela vai tomar a decisão. Então, por exemplo, qual que é a grande luz de uma pessoa que é um dominante alto? A luz dela, né? É uma pessoa que toma decisão rápido, que se coloca, que não foge da briga. Então, é uma pessoa que realmente busca o resultado ali, haja o que houver. Só que, por um outro lado, enquanto essa pessoa ainda não se desenvolveu, ainda não é 100% desenvolvida, né? 100% entre aspas, né? Ainda não está trabalhando o seu desenvolvimento pessoal, comportamental, na hora dela fazer isso, dela tomar a decisão, dela resolver o problema, dela ir para cima, às vezes ela pode, isso é tendência, nada aqui é camisa de força. Ela pode deixar mortos e feridos no meio do caminho. Ela pode ser aquela pessoa que é vista como muito objetiva, como muito direta, e aí as pessoas mais próximas falam que é meio grosseira, que é muito diretona e etc. Às vezes pode ser muito impulsiva, mas quando você se desenvolve, tem consciência disso e consegue se desenvolver, isso não te prejudica, porque você passa a prestar atenção na forma como você faz isso, na forma como você age. Então, esse ali é aquele perfil dominante alto, a luz e a sombra dele. E o dominante baixo também tem sua luz e sombra. Por quê? Porque a luz dele é que quando ele vai tomar uma decisão, ele não é impulsivo. Ele questiona, ele pensa, ele analisa, ele pondera o que está acontecendo. Só que qual que é a sombra disso quando ele não tem consciência e quando ele não é desenvolvido, quando ele não olha para isso ainda, quando ele ainda não tem essa consciência? É que às vezes ele não toma decisão. Ele fica muito em cima do muro. Ou ele demora muito para se impor, para se colocar, para tomar a decisão, e aí ele perde a oportunidade, ele perde a voz, ele perde a chance. Então, o dominante alto, enquanto ele vai lá, se coloca e tudo mais, em contrapartida, a forma como ele faz isso pode deixar mortos e feridos no caminho. O dominante baixo, enquanto ele é mais questionador, analista, pensador ali para tomar a decisão, o outro lado, às vezes ele enrola demais, procrastina demais, não se impõe, não se coloca, não traz a sua opinião. Então, eu tô trazendo um exemplo aí da primeira letra, né, do disco ali, do dominante. Alto, baixo, vocês estão percebendo que são características que vocês que estão aí ouvindo provavelmente conseguem se identificar. Eu queria saber, quem tá aqui na live, se identifica com o dominante alto ou com o dominante baixo. Só pelas características que eu falo. Porque aí é o primeiro ponto. É você se identificar, você saber o que você tem de bom e usar isso a seu favor. Ou seja, se eu sou dominante alto, eu preciso tomar mais decisão, eu preciso ir mais pra cima, eu preciso colocar a minha voz ali, porque esse é o meu perfil, eu tenho essa tendência a agir. E ao mesmo tempo que você para e fala assim, putz, eu acho que às vezes eu deixo mortos e feridos no caminho. Às vezes pode ser que eu seja muito grosseiro, que eu seja muito direto, que eu não esteja ouvindo a opinião do outro também. Então, pelas características, você já consegue ir se identificando. Então, o dominante alto, ele é aquela pessoa que, o que é seguro para ele? É ele ter o controle e uma velocidade.
ele é rápido. Só que, gente, existem algumas crenças aí por trás, alguns medos que podem prejudicar um dominante alto e ele não tem essa consciência. Como, por exemplo, a busca pelo controle excessivo, a dificuldade, às vezes, de delegar ou de confiar ou de não ter a paciência com a velocidade do outro. Então, o dominante alto, às vezes, ele fala assim, eu preciso ter o controle disso. Eu preciso saber o que está acontecendo. Então, qual que é a crença? Se eu soltar e perder no meio do caminho, eu não vou saber. Eu não vou ter o controle. Eu não vou estar acompanhando. Eu tenho medo de não gerar o resultado. Eu tenho medo de perder a mão. Ó, quem falou que é dominante alto, a Isabela, ó, o Nelson, vê se identifica com essas questões também, que eu tô vendo aqui se tá saindo a live certinho. Com essas questões também que eu trouxe das crenças, dos medos. O medo de perder o controle, o medo de perder a autonomia, o medo de ficar refém do ritmo dos outros. Porque como ele é muito ágil, como ele é muito rápido, ele tem esse medo, né? Então, o que acontece? Qual que é uma proteção que esse dominante alto ele usa? Então, ele fala assim que ele tá buscando resultado, que ele tá querendo tomar decisão. Na verdade, ele tá dominando aquela conversa. Ele tá acelerando aquele resultado muito, para não perder aquele controle. Viu? O Nelson é dominante alto e tá se encontrando ali nessas crenças, né? E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa consciência, a gente usa a nosso favor essa rapidez e esse controle e a gente vai lá limpar, ressignificar a crença. Então, assim, por que eu tô querendo controlar tudo e todos? Por que eu tenho um receio de perder a mão? Por que eu preciso acelerar tanto? Da onde que vem isso? Qual que é a necessidade, a real necessidade? Aí você começa a se questionar um pouco mais. Enquanto o dominante baixo, aquele que é mais questionador, mais conservador na hora de tomar a decisão, na hora de resolver o problema, a crença dele é outra. Normalmente é assim, ó. E se eu me impor e não gostarem? E se na hora que eu trouxer o meu ponto de vista, eu for responsabilizado? E se eu decidir e aí sobrar para mim? Então, o dominante alto, inconscientemente, muitas vezes, ele foge do conflito por qual medo? O medo de se expor. Ó, Fê, vê se faz sentido. Esse medo da exposição, de ser responsabilizado, as incertezas. Então, sempre fica assim, sempre olhando um lado, sempre olhando o outro, sempre muito incerto. Deixa os outros decidirem ali para não ter essa exposição. É cheio de e se. Mas e se eu falar, o que vão pensar? Mas se eu falar, vou me expor. Mas se eu falar e não gostarem de mim? Mas e se eu falar sabe? É exatamente assim. A Nani é alto. A Nani é alto. Mas vocês entendem que tem a luz e a sombra do perfil e tem as crenças, tanto do perfil alto quanto baixo. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Além das crenças, dos medos, são as autoproteções que o perfil traz. Então, o dominante alto, ele tá se protegendo, colocando uma casca de eu estou de olho em tudo, eu tô controlando tudo, tá tudo na minha mão. Eu tô aqui, ó. Eu tô equilibrando tudo aqui. É a casca, é aquela pessoa que fala assim. Não, bati aqui. É aquela pessoa que fala assim. Que às vezes fica sobrecarregado, que ninguém dá conta, que ela tem que fazer tudo sozinha, que é sempre tudo ela, tudo ele. Mas isso é uma autoproteção para se sentir no controle.
Aí a pergunta que você precisa fazer é a seguinte: por que você tem essa necessidade de controlar tudo e todos? Da onde isso veio? Da onde você criou isso? Com essa consciência, você consegue ressignificar. E o de baixo é o contrário. Não vou me impor, não vou controlar nada, não vou decidir, não vou colocar ali, porque vai sobrar para mim, eu vou me expor. Da onde vem o seu medo de exposição? Da onde vem o seu medo de colocar a sua opinião? Quando foi na sua vida que talvez você se expôs ou que você foi exposto e teve uma experiência negativa? E quando eu pergunto quando foi na sua vida aqui, entendo que eu tô perguntando da sua infância. Porque normalmente, até os nossos 12 anos ali, 11 anos, a gente passa por situações que geram essas interpretações. Então, o professor me chamou a atenção na frente de todo mundo riu de mim. Vocês acham que isso não impacta em nada, não? Você entende ali que o que é seguro? Ficar quietinho, porque aí não corre o risco de ninguém rir mais de você. Tá fazendo sentido? Gente, se vier as boladas, não esquece, nossa bola de vôlei, quando vier insight. Ó, fugir da discussão. A Nani falou, o de alta é essa casca, mas é frágil por dentro. Eu cansei de pegar, porque eu trabalho com muito líder. E líder tem uma tendência a ser um dominante alto, porque ele precisa ser um dominante alto muitas vezes ali para liderar o time, para se colocar, para comprar a briga, né? Ele se expõe muito. E quando a gente começa a trabalhar a parte terapêutica ali, daquela mulher, daquele homem, eu já cansei de ver marmanjo chorando. Porque sim, todos nós temos uma criança ferida dentro de nós. Todos nós temos um motivo para ter criado aquela casca. Assim como temos o motivo para ter medo da exposição. Então, quando que foi que você criou um ou outro aí? Esse é só do dominante, tá? Lembrando que a gente tem ali o dominante, a influência, a estabilidade, a cautela. Todos nós temos traços de todos e normalmente 2 que são mais altos. Normalmente, pode ter 3 e tal, mas normalmente 2 ali que são mais altos, que são mais expressivos, tá? Então, esse que eu falei agora é o dominante. O que eu quero que vocês percebam? Eu falei ali as características. Aí você se reconhece, eu sou mais alto, eu sou mais baixo, ponto. Isso é o que eu chamo do autoconhecimento básico, que eu já aprendi que o que é básico para mim não é básico para os outros, mas vocês entendem o que eu quero dizer aqui. Básico no sentido de características do perfil. Pode não ser básico para você se você nunca fez um teste e você não entende as suas características. Só que mais a fundo tem os medos, as inseguranças, as travas, as crenças, as feridas, que faz a gente ter aquele comportamento. O que é importante a gente entender aqui, ó? Todo comportamento que a gente tem hoje na vida adulta, ele deriva de interpretações que nós tivemos ali na nossa infância. E essas interpretações, elas foram criadas por situações adversas na nossa infância. Aí, mas eu tive uma infância ótima, perfeita. Desde o pai que trabalhava muito até a negligência mais grave, a sua criança sempre interpretou algo. Desde a expectativa na barriga da sua mãe, se era menino ou menina, sua criança já interpretou se ela é bem-vinda ou não. Então, todos nós criamos essas interpretações. E com essas interpretações, a gente entende assim, bom, o jeito seguro de viver é esse. E aí, mesmo quando a gente é adulto e a gente consegue se colocar em um ambiente seguro, ainda assim, qual que é o padrão, a referência que a gente tem? Aquele que a gente criou, do que é seguro. Então, eu coloco minha casca ad eterno. Mas eu tô num relacionamento saudável, mas eu tô numa empresa saudável, eu tô com um chefe saudável e eu fico com essa casca. É como você aprendeu que é seguro. Por isso que eu tô trazendo a clareza do além das características.
tá? A Bela falou ali, né, que hoje já consigo delegar sem delegar e tem trazido muito resultado, mas não tem sido fácil. Hoje consigo delegar sem delargar, entendi, mas é difícil. Então, é que não é que é difícil, entendeu? Para algumas pessoas é super tranquilo delegar e confiar e saber que a pessoa vai ter o ritmo dela e tudo mais. Para outras, não. O dominante mais alto, ele tem uma tendência a não fazer isso porque ele tem uma, ó, eu sempre reforço, tendência. Ah, não é matemática exata. Você pode ser um dominante alto e não ter essa tendência, ter outros traços também, tá? Então você tem uma tendência a ter uma dificuldade para delegar, porque você tem uma tendência a ter muito controle, porque você aprendeu que se você solta o controle, alguma coisa de ruim acontece. Porque provavelmente você pode ter tido uma infância que não era num lugar seguro e você precisava ficar hipervigilante, controlando tudo e tendo cuidado com tudo. Eu tô dando um exemplo. Se bater, bateu. Se não, vai bater com o que você trouxer aí da sua infância e da situação adversa que você viveu. Faz sentido, gente? Tá? Aí a gente tem o I. Ele é de influência, ele é de interação. A interação é sobre a sua comunicação. É a sua tendência a interagir com pessoas, a lidar com relações interpessoais. O alto I, aquela pessoa muito que interage muito influente, ela é uma pessoa comunicativa, ela é uma pessoa mais extrovertida, mais faladeira, fala mais rápido, fala com a mão, é tipo eu. Falar alto, tipo eu não, né? O meu I é 99 a vida inteira, né? Eu brinco que é I de Ive. E o I baixo, ele é aquela pessoa que é o contrário. Ele é mais retraído nas interações sociais, mais desconfiado, mais paciente, mais na dele, vê mais o que tá acontecendo ali. Então, esse acho que é o mais fácil de você ver, mesmo sem conhecer pessoas. Porque, por exemplo, se você tá num churrasco, numa festa, e aí chega uma pessoa que você percebe que já faz amizade com todo mundo, que já tá falando com todo mundo, que tá brincando com todo mundo, que tá não sei o que com todo mundo, é um I alto. É extrovertido, tá? Vai que vai. E aquela pessoa na roda que é mais quietinho, mais retraído, mais na dele, mais ali quietinho, é o I mais baixo. Certo? Quem é I alto e quem é I baixo aqui na live? Falem aí pra mim. A luz do I alto. Essa comunicação, essa extroversão, essa forma de falar sem ter vergonha, gera muito networking, gera muitas amizades. Ele lida bem com todo tipo de pessoa, ele navega muito bem ali na turminha, ele se adapta muito rápido ali no ambiente novo, faz amizade, não é tímido. Então, se ele precisa fazer uma apresentação, se ele precisa passar por situações ali, ele tem mais facilidade. Qual que é a sombra do I alto? Fala mais do que escuta, interrompe, não tem paciência com os outros, muitas vezes, na interação. Então, por exemplo, o I alto, ele é aquela pessoa que se ele encontra com o I baixo, e aí o I baixo tá assim, ó. O I baixo fala assim, então, eu queria te explicar uma coisa, que aconteceu, que faz isso, isso e isso. O I alto, ele já tá assim, agiliza. Aonde você quer chegar? Fala mais rápido. Entende? Na cabeça, né? Muitas vezes pra não ser grosseiro. Mas aí o que acontece? Nem presta atenção ali naquela pessoa, não tem muita paciência. Eu quero ver se o Z alto aqui que colocou a Carol, se a Bela se identifica com o que eu tô falando né? Com essa agilidade ali. E o I baixo se identifica com a pessoa mais retraída ali, mais quietinha, e que percebe essa aceleração do I alto. O I baixo percebe isso. Então, essa é a luz e a sombra do alto. Ó, a Bela falou que às vezes vai até além da cabeça. Sai pela boca mesmo, tipo, agiliza. Fala logo. Porque você junta um D alto com um I alto, é aquela pessoa que fala assim, cara, vai, aonde você quer chegar? Tá, então é isso. Papum, próximo. Próximo assunto. Então é uma pessoa muito objetiva, muito rápida, né?
O I mais baixinho, o lado bom é que ele é muito mais paciente, ele é aquela pessoa gostosa ali na roda de conversar, porque ele te escuta, ele faz mais pergunta, ele vai conquistando o lugar dele ali aos poucos, ele vai lendo aquele ambiente, ele vai vendo o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, ele vai se colocando melhor na situação, com calma. Então ele tem uma forma de se colocar na roda, nas interações sociais, não é que é mais educado, mas ele passa ele passa mais a sensação de educado do que um I alto que chega chegando. Tudo questão de desenvolvimento, tô falando luz e sombra. Qual que é a sombra do I baixo? Que se ele não for requisitado, às vezes ele nem é visto. Tem I baixo, por exemplo, que você fala assim, nossa, mas eu nem vi que você estava lá, eu nem vi que você foi no evento, nossa, mas eu nem te vi ali no passeio, que a pessoa não se mostra presente de forma nenhuma. E aí, às vezes, isso prejudica no trabalho, numa apresentação, no marketing pessoal que ela precisa fazer, que ela precisa se vender, que ela precisa se colocar, interagir mais com pessoas, fazer a famosa politicagem ou o famoso networking, que nada mais é do que os relacionamentos interpessoais. Então isso pode prejudicar ela, porque ela tá meio quietinha na dela. Então qualquer questão, tá abrindo aqui pra mim a tela. Então o I alto, ele mascara através da falar muito. Ele fala muito para ser aceito, para ser visto, para ser querido. Ele entende que o silêncio como é que fala quando não é que é triste. O silêncio ai, gente, fugiu a palavra. Não tolera o silêncio. Atrapalha o silêncio. Ele não consegue lidar com o silêncio. E ele faz tudo isso para ser visto. Ó, eu estou aqui, estou chamando a atenção. E o I baixo, ele fica quietinho exatamente para não ser visto. Ele tem medo de ser visto ali na rodinha. Ele tem medo de aparecer. Ele tem medo de se expor, de entrarem no mundinho dele. O I alto não é aquele que já sai falando a vida inteira. Mas veja, a autoproteção ali do I alto é o preenche o silêncio. É isso o nome. Ele preenche o silêncio, ele foge de situação desconfortável. Quando dói, ele muda de assunto. Então o I alto, ele foge de, por exemplo, quando ele tá querendo ser bem visto, bem querido, e acontece uma coisa que deixa ele sem graça, ele vai na fala, na conversa, ele fica falando, ele faz piada, porque ele tem muito medo, o I alto tem muito medo de não ser querido. E aí, qual que é o maior BO do I alto? Maior ponto de atenção. Ele, às vezes, foge de conversas difíceis porque ele não quer desagradar. Ele quer ali, ó, comunicar, falar com todo mundo, ser fofinho com todo mundo. Sabe aquela pessoa? E o I baixo, ele foge porque ele tem muito medo de se expor, ele tem muito medo de aparecer. E ele não é visto. Então, as perguntas são: quando foi que você entendeu que precisa falar, ter o holofote para você na roda para ser visto? Ou quando foi que você entendeu que quando você abriu a boca você se deu mal? Quando você se expôs, você se deu mal? Eu sou D alto, mas estou me identificando com o I alto. Não, mas não tem problema nenhum, Nelson. Por quê? Nós temos todos os perfis. Você pode ser um D alto e um I alto. É uma junção de perfil, isso que a gente fala, dominante alto e influente alto, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Eu faço a aplicação desse teste
comportamental da Inner Metrics, que ele tem o DISC e os valores, ele tem mais de 50 páginas de resultado. Tem alguém aqui na live que já fez comigo essa devolutiva? E, cara, ele é muito completo e a devolutiva, eu vou muito além ali do perfil, porque eu entro nesses detalhes. E numa devolutiva de DISC, por exemplo, você chega lá na criança emocional ressignificando trauma. É totalmente possível. Eu brinco que é a devolutiva sistêmica, porque a gente consegue olhar um 360. E lá no teste sai qual que você é alto, qual que você é baixo, a junção. E eu fiz uma apostila. Ah, inclusive, Silvia, depois me lembra de passar para você ou os outros clientes que estiverem aqui. Eu atualizei aquela apostila complementar que eu passo para os meus clientes, que tem mais informações ali de como se comunicar com cada perfil. Eu atualizei colocando essas crenças, esses medos e essas autoproteções. Eu fiz isso, depois eu te passo. Me lembra, manda mensagem para mim no WhatsApp que eu te passo, tá? Então, Nelson, sim, você pode ser DI, precisa fazer o teste, me manda uma mensagem lá que você faz o teste depois, certo? Porque vale muito a pena. Ele é bem completo. Que a devolutiva é um negócio à parte, né? Que aí a gente viaja ali na devolutiva. Vai, por exemplo, você faz o teste porque está com um desafio XPTO. Na devolutiva a gente vem. Da onde que vem esse desafio? O que você precisa fazer comportamentalmente para lidar com isso? E quais as crenças, tudo que você precisa ali ressignificar e resolver para conseguir lidar com aquilo, com aquele desafio. Então a gente consegue fazer esse 360. É interessante, Silvia. Eu faço todo ano, no mínimo. Porque eu já tenho muito conhecimento ali do perfil. Mas, por exemplo, se você fez e você gerou uma consciência muito grande ali de um ponto que você quer desenvolver e você começou a olhar para esse ponto, começou a mudar, mudou os comportamentos, mudou os resultados, mudou as coisas na sua vida, quando você refaz, normalmente você vê a diferença sim. Aí você já consegue ver, por exemplo, eu desde o primeiro ano que eu fiz, eu trabalhei muito para baixar a minha cautela. Então, todo ano que eu fazia, eu percebia que a minha cautela estava mais baixinha, que era um desejo meu de desenvolvimento. O perfil comportamental, ele sempre pode ser mudado. Ele sempre é alterado de acordo com as habilidades e competências que você desenvolve. Ele não é personalidade, ele é comportamento. E comportamento é baseado em habilidades e competências que você tem ou deixa de ter. Então, por exemplo, se você ressignifica uma crença, você é o dominante alto, aí você tá lá centralizando, aí você ressignifica, consegue trabalhar isso, o seu teste ele vai dar o dominante alto também, ele vai continuar dando o dominante alto, mas você vai perceber que você está desenvolvido dentro daquele perfil, que as sombras ali, que os pontos de desenvolvimento daquele perfil, você vai falar assim, putz, isso eu já tenho consciência, isso eu já tenho. Você começa, a primeira vez que você faz o teste, você fala assim, Jesus, eu preciso melhorar tudo. Depois de tempos, você vai falando assim, eu já tenho consciência, isso eu já melhorei, isso eu já trabalhei. Vou dar um exemplo meu. O I alto, no começo, era um caso que eu me prejudicava muito. Porque até nas vendas ou até com os meus clientes eu interrompia muito. Eu não tinha paciência para ouvir ou eu não conseguia escutar, identificar realmente o que estava por trás ali do que não estava necessariamente sendo dito. Porque eu não tinha essa paciência da escuta ativa. O meu I continua 99. Acho que eu baixei para 89 lá com muito esforço, mas ele continua altíssimo. Só que hoje, se eu precisar ficar ouvindo uma cliente por 1 hora, eu fico. Entende? Eu interrompo quando eu preciso interromper por questão de horário ou por questão de estar contando historinha e etc. Mas eu sempre conto um caso que teve uma vez que eu fiquei ouvindo 1 hora e 47 minutos uma pessoa sem interrompê-la. Que ela estava precisando realmente desabafar tudo que estava acontecendo na vida dela. E eu falei, bom, aqui é a prova que eu me desenvolvi. Porque eu não conseguiria. Eu provavelmente me desconectaria ou não teria paciência ou interromperia ali querendo resolver. Então, você vê, não diminui o I, mas eu me desenvolvi. Agora, por exemplo, a cautela.
A cautela, eu diminuí ela, eu me desenvolvi e diminuí a pontuação dela. Porque o meu desenvolvimento na cautela realmente é referente às características ali da cautela. Não era crença ou atitudes, era o comportamento mesmo. Entende a diferença? Vou chegar lá na cautela e eu dou o exemplo também. Boa noite, Paty, querida. Boa noite, Cíntia. Então, o I. O I baixinho, por exemplo, a influência baixa, ele se protege muito para não ser vulnerável. Então, quando foi na sua vida que você foi vulnerável e se deu mal? Não deu bom para você a vulnerabilidade. Ou quando foi na sua vida que você aprendeu que tem que falar mais que todo mundo e chamar a atenção para ser aceito, que é o I alto. Então, percebam, tem lá na infância coisas que a gente vai trazendo. Gente, se tiver bolada, bola de vôlei aí pra eu saber, tá? Não esqueçam. E compartilha a live aí com a galerinha também, porque perfil comportamental e autoconhecimento, essas coisas, o pessoal normalmente gosta bastante. O S, ele é de estabilidade alta ou baixa. O que é a estabilidade? É o seu ritmo ali de vida, o seu ritmo ali do ambiente, é como você prefere levar ali seu ambiente. Então, a característica de um S alto é uma pessoa que gosta mais de rotina, mais de estabilidade, de ritmo constante, ele preza ali pela segurança, ele preza por ter um ritmo de vida, o ritmo dele. E a estabilidade mais baixa é a pessoa que é mais ligada no 220. Ele é mais ativo, mais agitado, começa um monte de coisa ao mesmo tempo, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E quanto mais baixa a estabilidade, menos ele gosta de rotina, menos ele se dá bem com rotina e etc. Ó, que ele está se reconhecendo no S alto. A estabilidade alta. Gente, a estabilidade alta, ela é muito boa para ter ali uma constância, um ritmo e buscar ele se mostra muito, ele passa muita segurança para as pessoas, porque a pessoa fala assim, nossa, é uma pessoa que eu posso confiar, porque as pessoas percebem que é estável. Mas o ponto de atenção dessa estabilidade alta é a inflexibilidade ou a dificuldade para lidar com mudanças. A pessoa sabe da importância, mas a mudança é tensa, a mudança causa estresse, a mudança não dá para ser tão rápida normalmente. Ele precisa colocar ali no ritmo dele para fazer essa mudança. Se identifica aí, Cris? Agora, o S baixo, ele, por um lado, super adaptável, flexível, vai que vai na fé, a gente vai mudando o que precisa mudar. Inclusive, não gosta muito de ficar na mesma coisa o tempo todo ali. Ele gosta da mudança, ele gosta de ver coisas diferentes. Só que o ponto de atenção desse S baixo é que esse 220 ele começa um monte de coisa e para. Às vezes ele não consegue lidar com uma rotina, às vezes ele não consegue lidar com uma previsibilidade, ele não passa uma confiança, ele não passa uma segurança, ele precisa tomar cuidado com isso. O S alto, gente, o maior problema, vamos dizer assim, do S alto, a maior questão de autoproteção é que ele fica se adaptando muito ali pro outro. Ele se adapta para manter a paz, para manter o ritmo. E às vezes passa por cima da necessidade dele, né? Fala sim excessivamente, sem poder falar sim para tudo e se sobrecarrega, porque ele quer manter aquela previsibilidade. Ele fica buscando aquela segurança. Faz sentido? Enquanto que o S mais baixo, como ele é muito ligado no 220, inconscientemente, ele se desorganiza. Ele entra numa loucura só pra dizer que não tá preso, pra dizer que tá livre, pra dizer que é independente, pra dizer que tá fazendo do jeito dele. Então precisa ter cuidado com isso, porque isso também é uma autoproteção.
A Paty é S alto. Gente, os S alto de plantão aí, vocês vão se identificar. Na pandemia, eu peguei muitos clientes S alto. Por quê? Porque estavam pirando. Estavam muito, muito, muito estressados. Porque o S alto teve muita dificuldade de se adaptar ali na pandemia. Porque mudou tudo da noite pro dia. Então, o que você precisa fazer? Pegar esse ritmo caótico do mundo em que a gente vive, porque o ritmo do nosso mundo não é um S alto. O ritmo do nosso mundo é inquieto, é ativo, é no 220. As coisas são muito rápidas no mundo que a gente vive hoje, certo? Sim ou não? Você precisa entender que você tem um perfil que precisa de mais tempo ali para as coisas se estruturarem. Você tem um perfil que precisa de mais tempo para se adaptar, para organizar. E você precisa trazer o caos desse mundo para dentro da sua realidade. Não dá para você querer ficar se adaptando no caos. Querer ficar seguindo o ritmo do caos. Porque quem é S alto vai estressar. Vai burnoutar. Vai pirar, porque vai falar assim, meu, não dou conta, é muita coisa, eu não dou conta. Eu começo o dia, eu termino o dia, parece que eu não faço nada, porque é tudo muito rápido, porque não sei o quê. Tá tudo uma loucura, tá tudo uma bagunça. Então, assim, sai da bagunça. Ah, Ive, mas é tudo gente... Então, será que é mesmo? Será que não é sobre se definir mais as prioridades, identificar realmente o que é urgência, alinhar premissas com as pessoas que estão do seu lado? Identificar onde você precisa dar uma agilidade e aonde você pode trazer para o seu ritmo. Então, quando você é esse alto que precisa se adaptar a um caos, a algo que muda muito rápido, o que ele precisa fazer? É aquela brincadeira, né? Da 1 hora de planejamento economiza 20 de execução. Ele precisa parar, trazer aquele caos para a rotina dele e aí começar a executar. Se ele quiser começar a executar ali no meio do caos, no meio das mudanças, vai gerar o estresse, sim ou não? Pro S alto aí. Então precisa ter cuidado, porque se você ficar se autoprotegendo, o S alto, ele vai evitar confrontar. Ele vai ficar guardando tudo pra ele até estourar. E ele vai explodir. Enquanto o S baixo, ele minimiza, por exemplo, a sensação de cansaço. Ele parece que nunca tá cansado, ele quebra a rotina, ele tá muito inquieto. Isso é tudo autoproteção. Então, ó, vou trazer de novo meu exemplo. Eu sou S baixo. Eu, antigamente, há alguns anos atrás, eu era aquela pessoa que se eu tava sentada no sofá e alguém chegava, eu precisava levantar, fingir que eu tava fazendo alguma coisa. Eu não aceitava descansar. Eu não aceitava... o S baixo, gente, ele é tudo assim, é perda de tempo. Precisa tomar cuidado com a perda de tempo. Tudo ele vai perder tempo. Tudo ele precisa fazer. A gente precisa olhar para essas autoproteções. Porque não é assim. Tem coisas que realmente é bom você ser ágil e tem coisas que você acelera demais à toa. Eu falei pra Paty, que tá aqui na live, e até ela me mandou um vídeo depois que eu falei, nossa, é exatamente o que a gente tava falando, né? Sobre o desacelere. Então, assim, lava o rosto rápido, come rápido, toma banho rápido, se troca rápido, lê rápido. Até pra mexer no celular é rápido. Cara, desacelera. Não é sobre descansar, acalmar, mudar o seu ritmo. Você é esse baixo, você não vai mudar seu ritmo. Você não vai ser uma pessoa, nossa, meu, paz e amor ali, ó. Vamos manter aí a paz, vamos manter a calma, vamos devagar. Não, mas você pode desacelerar porque tá muito rápido à toa. Por costume. Porque sim, no automático, tá muito no automático. A Paty falou na hora que eu falei, tudo no automático. Aí precisa se policiar para sair do automático. Então, o S alto, ele entra nesse automático tentando dar conta do ritmo caótico, do ritmo do caos. E o S baixo entra nesse automático porque ele entende que se ele não tiver nisso, ele tá perdendo tempo de vida.
Então, o S alto, ele entende que ele tá ficando para trás, que ele não vai dar conta, que ele não tá seguindo o ritmo, que vai perder. E o S baixo entende que, precisa ser nessa loucura, porque senão eu vou perder tempo de vida. Vocês entendem que as crenças e as autoproteções é o 880, né? Várias boladas aí de vôlei. Que bom tá fazendo sentido. E a cautela. A cautela é como você lida ali com procedimentos, padrões, normas, estruturas. O cauteloso de plantão, a cautela alta, é uma pessoa que é muito mais muito mais cautelosa, muito mais analítica, metódica. E quanto mais cautelosa, beira o perfeccionismo. Então é aquela pessoa bem metódica ali, bem cautelosa. O lado bom disso é que ela estrutura processos passo a passo, as burocracias, ela organiza. Esse metódico dela faz ela seguir uma ordem ali na vida que traz um ritmo ali que ela organiza tudo. E ela se atenta aos detalhes, ela se atenta à excelência, ela se atenta à qualidade do que ela tá fazendo. Só que o lado ruim dessa cautela alta é quando ela começa a te travar. Você precisa de mais informação para entrar em ação, você precisa planejar mais para entrar em ação, você precisa ter o passo a passo para entrar em ação, você burocratiza coisa que não precisa burocratizar, fica criando processo e coisa que não precisa criar, né? Ou trava muito o fluxo das coisas por causa da cautela. Quem se identifica com cautela alta aí? Já a cautela baixa é o contrário. É aquela pessoa que não precisa do procedimento, do passo a passo, do protocolo. A cautela baixa, a brincadeira é o seguinte: as regras foram feitas para serem burladas, né? Não, vamos resolver que os fins justificam os meios. Vamos chegar no finalmente. Então, a cautela baixa, ao mesmo tempo que ele é muito ágil, que ele não precisa da burocracia, do passo a passo, do processo, do nada, ele, em contrapartida, desorganiza, burla processo e regra ali. Às vezes não é na maldade, não é porque é antiético, não é sobre isso. É porque ele fala assim, cara, isso daí tá só pra engessar. É muito mais rápido a gente fazer por aqui. Então, às vezes, é uma pessoa que pula ali a hierarquia, que vai tentar resolver do jeitinho, né? Vai pegar como é que é o nome? Um atalho pra resolver. Porque a cautela, porque ele não é cauteloso. Ele é muito mais espontâneo na hora de lidar com procedimentos e padrões. É espontaneidade o nome dele. Só que tem aquela questão, né? Gente, a maior autoproteção da cautela alta é o perfeccionismo. É a maior autoproteção que ele tem, porque ele fica assim, nada tá bom o suficiente, nada é sempre assim, não é bom o suficiente, ou precisa de mais, ou precisa melhorar. E isso é uma competência maravilhosa na medida certa, que é a melhoria contínua, o ajuste. Como é que você tem essa competência maravilhosa na medida certa? Trabalhando a sua mentalidade. Uma coisa é você ficar buscando o perfeccionismo. Outra coisa é você entrar em ação e continuar sempre buscando uma melhoria contínua e aprimorando. Mas você não deixa de entrar em ação buscando estar perfeito. Entenderam a diferença? Aqui normalmente tem umas boladas para os cautelosos de plantão, tá? Porque a gente fica buscando, né? Tá pronto, se sentir pronto. Então, qual que é o medo ali, né? Aí eu preciso me sentir pronto. Eu não sei se eu sou capaz. Eu não sei se eu dou conta. Essa é a cautela falando. Quando foi na sua vida que você entrou em ação e não deu conta? Quando foi na sua vida que você não se sentiu capaz? Quando foi que você interpretou que você não é capaz? Que você precisa estar mais preparado? Quem disse? Certo, Cris? Você que colocou que é ser alto, tá fazendo sentido?
O C baixo, por outro lado, ele tem uma crença que é bem perigosa também, que é que a burocracia, ela tá aí para atrapalhar. E por que ela é perigosa? Porque ele evita detalhe, evita documentação. A autoproteção do C baixo é o improviso. Ele simplifica, ele corta etapa, ele pega atalho. E isso é uma autoproteção. Por quê? Porque ele tá falando assim, bom, se eu ficar burocratizando, se eu não cortar esse atalho, se eu não improvisar, eu não vou conseguir fazer, eu vou me travar. E não é uma verdade. Enquanto ele ficar buscando atalho, ele não olha para o que precisa olhar. Então precisa também ter cuidado com a cautela baixa nesse sentido. Entenderam? Então, gente, é assim, eu tentei resumir o resumo do resumo do resumo do dominante alto, do dominante baixo, do influente alto, do influente baixo, da estabilidade alta, estabilidade baixa, cautela alta, cautela baixa. As características vocês percebem que são bem fáceis de você se identificar. Só que o que eu quis trazer além disso? Os medos, as crenças, as inseguranças, os pensamentos intrusivos e as autoproteções que vocês usam como perfeccionismo, como a fuga. Então aparece ali, ó, o medo da exposição, o medo de ser rejeitado, o medo de ser vulnerável, o medo de se impor, a questão de ficar para trás, a questão de não pertencer, a questão de perfeccionismo. Olha quantos medos, quantas inseguranças, quantos traços que podem existir por trás do seu perfil comportamental. Entendem? O que é importante? Você usar mais a sua luz a seu favor, você identificar mais o que você tem de bom, porque a gente costuma ficar pondo chicote e só ver o lado ruim. E a maravilha do autoconhecimento é você transbordar ali na sua empatia. Primeiro, a sua com você mesmo. O seu carinho e a sua empatia com você mesmo. De olhar para você como um ser humano. Você não é nem o alecrim dourado, como diz minha mentora maravilhosa, assim como você não é a pior pessoa do mundo, gente. E entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. Você é um ser humano, com qualidades e defeitos. Então, qual a comunicação que você está usando com você mesmo? O autoconhecimento, ele traz autoconfiança. Porque, por exemplo, eu ouvi a vida inteira que eu era uma matraca, que era uma faladeira. E aí, por muito tempo, eu comecei a achar isso muito ruim. E eu me anulava muito. E eu me incomodava muito. Só que não é ruim, é só eu desenvolver essa matraca ambulante que eu tenho. Qual é a situação que essa matraca me faz bem? É positivo. Aqui na live, nas aulas, quando eu tô no palco, quando eu tô me relacionando com gente nova é legal, eu sou muito simpática, eu sou muito sorridente. Quando é negativo? Quando eu preciso ouvir, quando eu preciso acalmar, quando eu preciso ter paciência com as pessoas, no ritmo delas falarem, delas trazerem o ponto de vista delas. Não chegar chegando. Se eu sei disso, não me afeta alguém vir falar, ô matraca, ambulante. Você tem 72 possibilidades. É sobre isso. Porque eu vivia nesse 880. Eu falava assim a vida inteira, ai, o meu talento é a minha comunicação. Aí eu entendi que alto não é um bom comunicador, ele é um bom falador. Aí eu ficava super mal quando a pessoa falava que eu, não ficava quieta, que era matraca, não sei o quê. Aí eu passei a entender que não é sobre ficar mal, é sobre se desenvolver. Então, quando você não se conhece, de duas uma, ou o elogio, te faz, nossa, eu sou a melhor pessoa do mundo, porque a pessoa te elogiou, você ganhou a vida, você ganhou o dia. Só que aí quando a pessoa te critica,
você deita em posição fetal e chora. O autoconhecimento te tira desse papel do outro ter poder sobre você. O autoconhecimento traz o seu poder pessoal, a sua identidade. Você sabe o que você é bom e o que você está desenvolvendo. O que o outro fala não vai impactar. O que o outro fala, você vai saber filtrar o que é seu e o que é do outro. Quando você não se conhece, você não sabe filtrar. Você só vai ali na manada. Então, lembra que eu falei lá, por exemplo, o influente alto, ele quer ser visto, quer ser não sei o quê? Quando eu não tinha essa consciência, quando eu não era desenvolvida, eu ficava lá toda, quando eu era reconhecida, quando minha criança toda feliz. Só que aí, se eu não era reconhecida, eu entrava em depressão. Aí eu me colocava pra baixo. Ai, porque eu sou horrível, nossa, porque eu sou ruim, porque, tá vendo? É por isso, ó, eu não consigo nada. Aí eu não conseguia ver minhas vitórias. O autoconhecimento te permite ver as suas vitórias e os seus ajustes. Ele te permite evoluir como ser humano, porque você se vê como um ser humano. E depois que você faz isso, você consegue olhar para o outro de outra forma, com muito mais empatia. Enquanto você hoje olha para o outro julgando, nossa, que trator, o D alto, né? Nossa, que grosso. Nossa, que faladeira, nossa, que tímido, nossa, que múmia. Nossa, que perfeccionista, meu, não dou conta desse perfeccionista. Nossa, que inflexível, não aceito uma mudança. A gente é ótimo de julgar. Sabe o que você está fazendo? Você só está identificando qual que é o perfil do outro. E aqui que é a bolada que eu tomei lá anos atrás, que eu tô trazendo para vocês. Sabe esse perfil do outro que você tá identificando? Ele tem um monte de ponto positivo que você pode aprender com ele. E você tá só julgando. Então eu aprendi com o I baixo o que é escutativa. O que é falar com mais calma. O que é ouvir de verdade uma pessoa. Eu aprendi com uma cautela baixa o que é não precisar ter todas as informações na mão para entrar em ação. Mas eu só faço isso quando eu limpo a lente e olho para o outro como ser humano. Só que você só pode olhar para o outro como ser humano quando você olha primeiro para você como ser humano. Se você só vê crítica em você, você também só vai conseguir criticar o outro. Certo? Faz sentido? Valeu a pena o nosso bate-papo de hoje? É muito rápido, né? Assim, falei de uma forma muito rápida, mas eu acho que dá para trazer alguns insights, algumas percepções. E na semana que vem, eu quero trazer sobre os valores motivacionais. Eu quero falar para vocês pelo que as pessoas são motivadas e você saber disso, como você consegue ser muito mais influente, muito mais persuasiva e muito mais comunicadora quando você se comunica no mundo na visão do outro, não na sua. Quem tá aqui na live, me manda uma mensagem se quiser. Eu tenho essa apostila que eu desenvolvi com base nos estudos do DISC, dos valores motivacionais, neurociência, traumas, terapias, criança e tudo junto, aonde eu coloco lá como que você identifica cada perfil, como você se comunica com cada perfil e quais são as crenças, os medos, a autoproteção de cada perfil. Então ele é bem legal. Quem quiser me manda mensagem que eu passo para vocês a apostila. E as minhas clientes que já têm, me relembra, me manda pedindo porque eu atualizei com a questão das crenças, tudo. Viu? Melhoria contínua. Eu atualizei essa nossa apostila. Tá bom? Gente, um beijo. Boa noite. Ótimo finalzinho de feriado para vocês. A gente se vê na semana que vem e vamos nos falando por aqui. Ah, sim, Fê. Ó, a Fê só comentou aqui, né, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Gente, tá lá no meu YouTube o debate desse livro. É uma faculdade. Assim, quem não leu, leia. Se quiser, ao invés de ler ou pegar o resumo ali, mas entrar, vai lá no meu YouTube, na playlist ali do Clube do Livro.
tem a gravação do debate, a gente trouxe pontos ali maravilhosos de influência e de comunicação. E aí eu mando. Gente, eu sei que vocês estão pedindo aqui, mas o meu receio é eu não lembrar e aí não fica salvo. Então pode mandar no privado, qualquer coisa só, me manda a apostila, tá bom? Que eu mando pra vocês. Quem que é que tá como Primiranda? Ah, é a Priscila? A Glaucia, ó, Nelson, manda pra mim, tá? No privado, por favor, que aí eu não esqueço. Boa noite, gente. Beijo. Até semana que vem.